Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aventura. E hoje a aventura aqui é uma aventura histórica, gente. Hoje nós estamos aqui com Indiana Jones de Maringá. É o Miguel Fernandes, seja bem-vindo, Miguel. Obrigado, Ricardo. Prazer estar aqui com vocês. Esse ambiente maravilhoso, um dos melhores espaços de estúdios para podcast que eu já conheci no Brasil, inclusive. Parabéns para vocês. Opa, show de bola. E hoje, gente, aqui nós vamos, além de um histórico de Maringá, com a parte política de Maringá, como começou tudo aqui, as brigas que teve no passado, tem umas histórias boas aqui pra gente conhecer hoje, hein? E contar um pouquinho de umas novidades que vai vir aí pela frente também, né? É isso aí. Espero que o pessoal goste o que a gente vai trazer hoje. Obviamente, falar sobre história, que é a nossa paixão, né? São quase 2 décadas trabalhando com a pesquisa sobre a história das cidades, em especial Maringá, e trazer algumas novidades, alguns novos desafios que nós resolvemos encarar neste ano. Show de bola. Então vamos começar um pouquinho com a história de Maringá. Como começou a parte política de Maringá? Sei que é o maior historiador, né? Seu canal tem tantas histórias legais, assim, não só de Maringá, fora também. Se quiser falar um pouquinho do seu canal e depois já vir pro contexto de Maringá também. Legal, o Maringá Histórica, hoje nós temos uma plataforma que é um museu virtual, onde nós temos mais de 5.000 artigos históricos produzidos e à disposição para a população pesquisar, questionar, contestar, copiar, compartilhar. Isso é gratuito para todo mundo. Obviamente, nós temos grandes empresas que acreditam na importância da preservação histórica e nos ajudam a manter isso no ar, gratuito para todo mundo. Por meio dessas publicações, a gente leva o conteúdo democratizando o acesso e popularizando o acesso a essas informações pelas nossas redes sociais, Instagram e Facebook. E aí, para complementar e ainda gerar mais conteúdo e ampliar ainda mais o acesso a essa informação, nós produzimos pequenos documentários semanais. Às vezes, algumas semanas sai um documentário com 10, 12 minutos, algumas semanas sai com meia hora, então depende do roteiro e do tema que a gente vai abordar. Legal. Mas toda semana tem material novo no ar e hoje, passadas aí quase 2 décadas, nós temos atingido uma média de 100 mil pessoas todos os dias. É um número bastante interessante para nós, porque Maringá tem 430 mil habitantes aproximadamente. A gente falar com 100 mil pessoas que mostram que estão interessadas na história, nas memórias de uma cidade tão jovem que tem 77 anos, para nós é motivo de bastante orgulho. E aí, tendo testado, validado, aprovado um modelo de negócios como esse, que se tornou uma empresa, nós há 2 anos expandimos essa ideia e hoje nós estamos presentes, além de Maringá, em mais outras 4 cidades. Legal. Londrina, Curitiba, Cascavel e Ponta Grossa. E com essas cidades no Paraná, nós criamos a rede chamada Paraná Histórica. Então também tem Instagram, Facebook, cada cidade tem o seu Instagram, Facebook, seu site, e no Paraná Histórica também tem canal no YouTube. Nossa meta até 2026 é estar presente em 33 cidades e 8 estados brasileiros, fazendo o mesmo que a gente tem feito aqui no Paraná. A gente percebeu muito assim que a história ela é um elemento que a taxa de rejeição é muito próxima a zero. Então, é justamente o contrário. Às vezes você recebe uma informação histórica ali no seu WhatsApp, aparece num grupo de Face ou no Instagram. A chance de você assistir é muito grande. A chance de você assistir e se conectar é maior. A chance daquilo gerar um engajamento, porque você gostou, e compartilhar e mandar para alguém é gigantesca. Então, é um elemento que poucas pessoas trabalharam na perspectiva do negócio, modelar um negócio. E a gente teve a sorte de ter conseguido transformar isso em um grande negócio, uma grande oportunidade. Claro, muito trabalho, né? Gosto de dizer que a sorte sempre nos encontrou trabalhando, né? Então, acabou dando certo, vem dando certo e a gente está bem feliz com isso. Show de bola, né? Muito legal o canal, tem muita coisa boa, muito, muito legal mesmo. E você perguntou sobre a política, né? Como é que começa a política em Maringá? Tem muitas questões bastante curiosas, assim, umas analogias bem interessantes e daria para a gente falar bastante sobre isso, mas vou fazer apenas um recorte, né? Sempre houve uma rixa no futebol entre Maringá e Londrina.
E muita gente, de repente, para olhar e fala assim, poxa, mas por que o estádio do Maringá leva o nome de Willie Davids? E quando você vai pesquisar, você vê que o Willie Davids foi o primeiro prefeito de Londrina. Como é que Maringá dá o nome do seu estádio fazendo uma homenagem ao primeiro prefeito de Londrina? Bom, existem algumas questões importantes para ser colocadas que a história nos ajuda a entender. A primeira delas é que Maringá, enquanto patrimônio ainda, antes de ser distrito, ela era vinculada à cidade de Londrina, ao município de Londrina. E por essa razão, quando Willie Davids foi prefeito lá, Maringá sendo patrimônio, automaticamente Willie Davids foi o primeiro prefeito de Maringá. Maringá ainda na condição de patrimônio vinculado ao município de Londrina. A segunda questão importante é que aquele terreno onde foi provisionado para se transformar na Vila Olímpica, e obviamente ali a gente tem a Praça de Esportes, que depois vai se tornar o estádio, foi uma área prevista pela Companhia de Terras Norte do Paraná, já como um espaço esportivo, né? E um dos membros que integraram o corpo executivo da Companhia de Terras Norte do Paraná foi o Willie Davids. Então são várias conexões para a gente entender um pouquinho, porque se a gente analisa separado, friamente, isoladamente, acaba não tomando compreensão. Então isso nos também indica várias questões assim relacionadas à política. Maringá ela sempre teve, assim como qualquer cidade, informação, vilarejo, tem uma presença muito forte da política, porque política é relacionamento, é interlocução, política partidária você dá um avanço, né? Então a pessoa assume uma ideologia, participa de um grupo, vai levantar uma bandeira e tudo mais. Política a gente faz no dia a dia, mas há registros de que a primeira votação que aconteceu em Maringá ainda como patrimônio, né, foi em 1945. Depois, em 47, nós temos outra eleição acontecendo. Aí Maringá já elege vereadores como distrito de Mandaguari. Ela elege 2 vereadores para a Câmara de Mandaguari. E depois, em 51, tem novas eleições. Mas no final de 1951 acontece a emancipação política de Maringá, que é uma nova subdivisão administrativa do Estado do Paraná que vai elevar distritos à categoria de municípios. Então, Maringá era distrito até aquele momento. O Estado estabeleceu, por meio de 2 deputados que participaram deste processo, que foi o Rivadavia Vargas e o Francisco Silveira da Rocha, quais eram os critérios para distritos serem elevados a municípios. Então, número de habitantes, valores de impostos recolhidos, território, número de eleitores, número de construções, etc. Maringá passava longe, assim, ultrapassava todos estes parâmetros. E aí ela conseguiu entrar naquele pacote. Em novembro de 1951 é promulgada uma lei, é sancionada uma lei, e aí Maringá é emancipada, bem como vários outros municípios. Qual que é o resultado disso? Em 1952 tem que ter uma eleição. Então, Mandaguari não queria que isso acontecesse porque ela ia perder eleitores, território e arrecadação de impostos. Então tem uma confusão gigantesca entre Maringá e Mandaguari nesse momento. Mas Maringá realiza suas primeiras eleições. Inclusive eu escrevi um livro sobre esse caso. O embate que se dá nas primeiras eleições e quando o primeiro prefeito é eleito, empossado, Inocente Villanova Júnior. O município está começando. Qual que é o primeiro ato do prefeito? É estabelecer uma regra tributária, um código tributário, para começar a recolher os impostos do município, que hoje a gente chama de SSQN e IPTU. Só que, a que tudo indica, houve uma tensão muito grande, porque há hipóteses de que os impostos eram muito mais caros em Maringá do que cidades da região do mesmo porte. E isso fez com que o empresariado e, de modo geral, os contribuintes se mobilizassem. E aí é uma confusão gigantesca. O livro eu vou lançar em breve, chama Poderes em Conflito, que faz essa análise. Inclusive é naquela conjuntura que é fundada a Associação Comercial de Maringá, hoje uma importante instituição. Naquela conjuntura o prefeito é cassado e ele consegue permanecer no cargo com um mandado de segurança.
e nesse meio tempo ele entrincheira a prefeitura com jagunços e diz que só vai sair de lá morto, pega a arma, vai para cima das pessoas. Ele mobiliza também os funcionários públicos porque cobram dele que os salários estavam em atraso, e ele vai dizer, olha, mas houve um boicote nos impostos pela associação comercial. Você tem que cobrar, na verdade, o presidente da associação comercial. Ele é gerente na empresa tal, no endereço tal. Aí vão lá quase 100 funcionários cobrar o prefeito, e obviamente para tentar de alguma forma chegar às vias de fato, mas enfim. Que Maringá na época não era uma coisa tão pacata, né? Era um pouco mais faroeste nesse período. Maringá, na verdade, assim, quando eu já entrevistei centenas de antigos moradores e boa parte deles traziam uma memória que ela é muito frágil. É uma memória que não refletia de fato o que era o contexto da cidade naquela época. Boa parte deles diziam, não, mas naquela época a gente dormia de janela aberta, não precisava trancar a porta, a segurança muito tranquila. Quando você vai olhar os jornais e os documentos da época, você vai ver uma história muito diferente. Maringá é uma cidade perigosa e fazia sentido, porque você não tinha a presença do Estado com a segurança pública. Você tinha uma estrutura muito arcaica, muito limitada. E por essa razão as pessoas andavam armadas, era olho por olho, dente por dente. Era muito comum, até a década de 1960, você olhar nas capas dos jornais daquele período, pessoas que foram assassinadas pelas ruas e a foto da pessoa ali, do corpo da pessoa, estirado no chão, foi morto a facadas, com tiros e tudo mais. Então não, Maringá não era uma cidade pacata, e a gente consegue identificar isso nas primeiras eleições, né? Nós tivemos muitos arranca-rabos ali, muitas brigas, muitas confusões. Hoje as pessoas chamam de fake news. Mas na época isso já existia, eram os panfletos apócrifos, eram materiais publicitários tratados, né, faziam montagens e colagens de alguma forma que agredia os adversários, ou mesmo textos que expunham situações sensíveis. O prefeito que foi eleito, Inocente Villanova Júnior, ele tinha uma serraria, mas ele tinha alguns princípios que conflitavam com o contexto geral da época. Então ele era uma pessoa, a gente pode quase categorizar talvez como um agnóstico. Ele se qualificava como uma espécie de um naturista, ele acreditava nas forças da natureza, ele não falava em Deus. Ele era do PTB, um partido de esquerda vinculado ao Getúlio Vargas. Então, era uma bandeja cheia para a oposição atacar ele. Nos materiais publicitários, que eram os panfletos apócrifos. E você chegou a pegar, ver algum também? Sim, temos esses materiais, já publicamos no Maringá Histórica e tal. Você tem peças com colagens que tem o Inocente Villanova segurando uma cruz quebrada, uma cruz de cabeça virada para baixo, dizendo que ele era o comunista, que era o profeta do Apocalipse, algo do gênero. Por outro lado, o Inocente não ajudava muito. Ele ia fazer campanha a cavalo, um cavalo de cor escura, e o cavalo tinha um nome bastante peculiar, que era Maligno. Então ele chegava nos lugares chamando o cavalo de Maligno, cavalo de cor escura, e todo mundo já com aquilo na cabeça. Nossa, esse cara não acredita em Deus. Era o marketing dele da época, sei lá, né? Pode ser que de uma maneira inconsciente ele utilizou aquilo em favor. Bom, mas e aí? Como é que ele ganha a eleição num contexto que é uma cidade prioritariamente católica, independente catolicismo ou a presença das religiões evangélicas, a maioria das pessoas acreditavam em uma religião? Como é que ele ganha? Isso tem muito a ver com a estrutura de campanha dele. E tem um livro bastante interessante, foi escrito por Jorge Ferreira Duque Estrada, escreveu esse livro em 1957, então muito próximo dos acontecimentos, né? E ele vai dizer que na campanha do Inocente Villanova Júnior foi tomada uma estratégia em que eles começaram primeiro de fora para dentro. Então eles foram circulando todos os bairros e distritos que haviam na época. Ivatuba era distrito, Floresta era distrito, Paissandu era distrito de Maringá naquele momento.
E eles foram circulando aí pelos bairros, região periférica e tal, e terminaram com um grande comício no centro da cidade. Os outros candidatos, eles tentavam se conectar com as massas, mas eles não conseguiam. Então eles saíram do centro e foram tentando pela cidade. De toda forma, ele conseguiu se conectar com as massas. A Serraria Vila Nova fica na região hoje que fica a Avenida Tuiuti, ali do lado do atual terminal rodoviário, que mesmo passados os anos a gente ainda fala da nova rodoviária, né? É verdade. Então, quer dizer, ele estava muito próximo ali da Vila Operária. Então isso ajudou as pessoas a identificarem nele essa figura de líder. E ele vence as eleições, mas tem uma gestão bastante complicada. A gente não pode esquecer que Mandaguari deixou Maringá à míngua naquele momento. Ela realmente abandona a cidade de Maringá, leva todo o maquinário, todos os funcionários, porque Maringá era distrito, então tinha uma subprefeitura, mas deixa à míngua. E quem acha que a primeira gestão foi difícil, a segunda foi igualmente difícil também. Então, eu devo lançar um livro sobre esses embates que se deram na primeira gestão, agora até o final de julho, início de agosto. Mas a segunda gestão também foi igualmente difícil, né? Quem vence foi o Américo Dias Ferraz. Ele é uma pessoa que... Eu faço uma analogia que ele é a representação do Eldorado. Eldorado porque foi uma figura de linguagem utilizada muito nas campanhas publicitárias da Companhia de Terras, depois da Companhia Melhoramentos, né? E o Américo chega pobre, começa a vender frangos e ovos pelas ruas em bicicleta e rapidamente ele se torna um homem muito rico e detentor e proprietário de uma máquina de café. Então ele comprava café, grãos e outros cereais, beneficiava e vendia em larga escala. Ele ficou muito rico com isso. E aí, quando ele entra na campanha, em 1956, a cidade é terra arrasada, porque o prefeito não conseguiu administrar a cidade, faltou recurso, ruas esburacadas, obras inacabadas na primeira gestão, uma tensão muito grande com o empresariado. E o Américo entra de afogadilho na campanha. Ele entra nos 45 do segundo tempo. Segundo alguns apontam, isso aconteceu porque um dos candidatos, o Ângelo Planas, teria dito que se vencesse, o Planas também era do Maringá Velho, onde o Américo tinha a sua máquina de café. Se ele vencesse, o Planas vencesse, ele iria fechar a máquina do Américo. Por quê? Porque a máquina, segundo o Planas alegava, emitia muita fuligem e aquilo se espalhava por todo o Maringá Velho, impregnava as casas, os comércios e tal. E o Américo teria entrado na disputa para salvar a empresa dele. Não, então eu vou para não deixar esse cara ganhar. Mas o Américo se animou ali no meio do caminho, acabou vendo a situação precária que estavam as ruas e avenidas de Maringá, muito esburacadas, ainda não tinha pavimentação pela cidade como um todo, uma parte tinha paralelepípedos, né, principalmente na região mais centralzinha ali. E ele vai para São Paulo e compra uma Caterpillar, uma moto niveladora, e ele fala, eu não preciso ganhar, eu não vou prometer para vocês, eu já vou fazer agora na campanha. Então ele já colocava a equipe dele para ir arrumando as ruas e avenidas da cidade de Maringá, e no final do dia ele fazia um comício sobre o símbolo maior de progresso da campanha dele, que era aquela moto niveladora. Né? Naquela época servia-se muito churrasco e tal. E conseguiu ganhar, ficou conhecido como Caboclo Violeiro, porque tinha shows caipiras, sertanejos. Mas também, depois de 2 anos, 1958, o Américo já não consegue sustentar a diplomacia com as instituições que estavam instituídas na cidade de Maringá, e aí ele entra num conflito muito grande e vai terminar a gestão despachando do escritório dele da cafeira. Né? O João Paulino, que é o prefeito que ganha em 1960, muitos dos antigos moradores qualificam ele como o primeiro prefeito da cidade. Eu não concordo com essa analogia, mas qualificam porque teria sido ele que conseguiu fazer com que a gestão pública municipal de fato fosse implantada e cumprisse o seu papel. Eu sempre falava que Maringá é uma cidade planejada.
Mas onde, quando que foi essa planejada, as ruas planejadas, que eles tiveram essa visão, até inclusive até as árvores, né? Esses espinheiros lindos que a gente tem hoje aqui em Maringá. Quando foi pensado nisso? Como foi? A questão do planejamento urbano de Maringá, ele antecede, inclusive, ao lançamento das vendas, efetivamente, do território da cidade de Maringá. Porque a gente começa a cidade de Maringá ali no final da década de 1930, com a venda dos primeiros lotes ainda numa parte da zona rural da cidade. Inclusive, o primeiro padre vai chegar aqui em 1939 e tal. Os Taguchi vão chegar na região da Estrada Guaiapó, hoje Avenida Guaiapó, nesse mesmo período. Mas aí a companhia lança a pedra fundamental da futura cidade. Então ela tinha que definir onde que vai ser o núcleo comercial dessa cidade. Em 10 de novembro de 1942, ela lança a pedra fundamental com a inauguração do primeiro hotel, o Hotel Campestre, que é onde hoje a gente chama de Maringá Velho. Mais especificamente no Fim da Picada. Por que Fim da Picada? Porque era onde acabava a clareira, a abertura na mata, a picada, né? E aí ela também identifica, ela fala, bom, mas Maringá precisa ter um diferencial. Não dá para ser como Londrina, que teve um projeto inicial, mas ela se descaracterizou muito rápido pela força econômica do café, a ocupação da cidade se deu muito rápida, ou outras cidades que ela já havia lançado. Então ela contrata um urbanista chamado Jorge de Macedo Vieira, um paulista, um engenheiro arquiteto, e sem ele nunca pisar em Maringá, ele recebe rascunhos muito bem estruturados por outros 2 engenheiros contemporâneos de formação com ele, que é o Cássio da Costa Vidigal e o Gastão de Mesquita Filho, que eram membros da diretoria da companhia. E a partir daqueles rascunhos ele desenha a cidade de Maringá, baseado em um conceito chamado cidade-jardim. Esse conceito ele não tem muito a ver com paisagismo, ele tem a ver com a topografia do terreno. Então, as ruas e avenidas elas vão ser retas ou curvas a depender do aclive ou do declive do terreno. Então, por isso que em Maringá a gente percebe muitas ruas que elas vão seguindo alguns desenhos e alguns traçados, porque elas estão acompanhando a volumetria do território aonde foram cortadas. E assim o Jorge de Macedo fez. Ele previu inicialmente 10 zonas. Então você tem a zona 1, a zona central, a zona 2, residencial, já mais para elite. A zona 3, uma espécie de um bolsão onde você tem a Vila Operária. E se você olhar no projeto, bem em cima dela tem a antiga zona industrial, onde ficava a Sambra e outras diversas indústrias. Então, por qual razão? Os operários estavam muito próximos do seu local de trabalho. Aí você tem a zona 4, zona 5, zona 6, 7, etc. E aí, com isso, ele entrega esse projeto em meados de 1946, um projeto bastante detalhado, e a companhia começa a rasgar as ruas e avenidas e fazer a abertura e demarcação dos lotes. Em 10 de maio de 1947, ela lança o projeto que fica conhecido como Maringá Novo. E naquele momento, o núcleo inicial da cidade se transforma no Maringá Velho. Então as pessoas começam a comprar terrenos no Maringá Novo. Inclusive já era uma confusão, porque muita gente já tinha investido bastante tempo lá no Maringá Velho e de repente fala, poxa, mas e agora? Né? A companhia encontrou uma justificativa, porque o progresso, o símbolo do progresso daquele período era a linha ferroviária. E havia sido definido que a estação ferroviária seria mais a leste do Maringá Velho. Então não tinha como fazer a cidade naquela região, sendo que a estação ferroviária estaria distante ali alguns quilômetros. Então, dessa forma, ela conseguiu justificar. E logo na sequência, ela também contrata o engenheiro agrônomo Luiz Teixeira Mendes, talvez a gente conheça pelo nome da avenida, né? Mas ele foi responsável por implantar o projeto paisagístico, que tinha, assim como hoje, uma finalidade funcional. Ou seja, como você teve que abrir muitas ruas e avenidas, as clareiras, as árvores foram retiradas para dar espaço às clareiras, isso criava muitas zonas de calor, a temperatura da cidade era muito alta, porque você não tinha sombra. E o segundo aspecto, quando chovia demais, você formava lamaçais. E com o passar do tempo, sem as raízes das árvores para drenar essas águas para os lençóis freáticos,
aquilo virava uma espécie de argila que colava de fato nos pés das pessoas. Tanto é que um instrumento passou a ser instalado na entrada das casas, que era uma estrutura de metal com uma base na frente que você raspava a sola do seu pé para tirar o barro que ficava ali impregnado. E esse instrumento ficou conhecido como chora paulista, porque dizem que muitos paulistas chegavam aqui de cidades mais desenvolvidas e se desesperavam com a situação precária que Maringá ainda se encontrava. E o Luiz Teixeira Mendes sugere, então, a instalação de um horto florestal que pudesse servir como um instituto para a botânica regional, onde eram cultivadas sementes, mudas, e quando essas árvores estavam em um tamanho razoável, elas passaram a ser plantadas pelas vias da cidade. É ele que define, junto com a sua equipe, que uma determinada rua vai ter uma espécie, outra avenida vai ter outra espécie, e a gente começa a ter esse desenho da cidade que a gente conhece esse hoje. colorido de Maringá. Exatamente. Aí. Agora sim, o Parque do Ingá. O Parque do Ingá sempre já foi ali, não foi nada plantado ali, já foi... O espaço que tinha ali foram só preservando ele. Mais ou menos. O parque, no projeto do Jorge Macedo Vieira, ele preservou 3 bolsões naturais, vamos assim chamar, né? O Bosque 1, que vai se transformar no Parque do Ingá, o Bosque 2, já ali às margens da Avenida Tororó, e tem o Horto Florestal. Beleza. Só que o Bosque 1, o Parque do Ingá, ainda com o Bosque 1, em 1963, nós tivemos um período de grande estiagem no Paraná como um todo. E isso resultou em incêndios gigantescos. E há registros que o Bosque 1 ele foi quase todo dizimado nesse incêndio. E o horto que teria ajudado a recuperar uma boa parte das espécies que ali existiam. E muitas delas não são nativas, foram plantadas ali posteriormente, depois desse incêndio. Porque daí o Parque do Ingá ele é construído como parque mesmo, embora houvesse ali a reserva, ele começa a ser construído em meados de 1970, na gestão do prefeito Adriano José Valente. Ele é inaugurado em outubro de 71, aí sim, como Parque do Ingá. Aquele trem que tem lá, andou mesmo aquele trem? Andou, aquela locomotiva de prefixo 608, ela foi responsável por inaugurar a estação ferroviária de Maringá em 31 de janeiro de 1954. Depois, no início de 73, a Rifasa, que é a Rede Ferroviária Federal S.A., doou essa locomotiva para o município, a pedido do então prefeito Adriano José Valente. E essa locomotiva, imagina como é que é transportar uma locomotiva. Não há guindaste, não há nada que você consiga fazer para levar. Tiveram que montar uma linha conectando até o Parque do Ingá, cruzando algumas avenidas da cidade. Foi uma operação extremamente complicada. Levaram dias, uma patrola vinha puxando a locomotiva, eles iam montando o trilho, puxava, montava o trilho, até chegar lá. Caramba! É que desde criança eu sei que tá lá, mas nunca imaginei como que chegou lá, né? Exatamente. E ela é um símbolo, né? Ela representa os desafios e as dificuldades enfrentadas por pioneiros e pioneiras. Outro elemento que está presente no Parque do Ingá e que muita gente não se dá conta são os paralelepípedos das trilhas. Estes paralelepípedos ficavam na Avenida Brasil. Quando a Brasil teve a sua primeira pavimentação, Getúlio Vargas, Avenida Brasil, ela foi feita com paralelepípedos. E no momento da instalação do Parque do Ingá, o Adriano Valente, o prefeito, sugeriu: vamos transferir estes paralelepípedos para lá para representar a preservação de uma época de nossa cidade. E está lá. Que legal. Essas coisas eu não sabia. Pois que massa. Muita história. Muita história. E assim, a gente pega um pouco também na parte política, a catedral, a construção da catedral, né, que foi um desafio também. Conta um pouquinho aí como foi essa parte da Igreja Católica querendo com o sonho de construir uma ainda catedral. Hoje, quando nós conversamos com arquitetos e com engenheiros, eles comentam do desafio e da complexidade que a obra da catedral representa. Uma obra de 124 metros de altura que foi estruturada em concreto armado,
São 2 cones, a gente vê um só, mas existem 2 cones, é um cone externo e um cone interno menor. Dentro a gente vê o menor, externo a gente vê o maior. Né? E entre estes 2 cones nós temos a escadaria, por onde a gente acessa os pavimentos superiores da catedral. Mas ela representa, mais uma vez, um recorte de um período não muito distante, mas um período recheado de intrigas, de confusões e de preocupações globais, né? Porque ela representa o período da Guerra Fria, né? Onde os Estados Unidos e a então União Soviética disputavam conhecimento tecnológico para ver quem conquistaria primeiro o espaço. E foi a União Soviética que colocou um ser vivo primeiro no espaço, que foi a cadela, um cachorro, né? Na verdade, que ele acaba colocando no espaço. E o Dom Jaime viu em um jornal, o Dom Jaime, primeiro bispo de Maringá, um foguete. E aí ele foi lá e marcou no topo do foguete, fez o desenho de uma cruz e profetizou: assim será a nossa catedral. Ele tinha acabado de chegar a Maringá, de assumir a diocese, ele havia sido indicado como bispo pouco tempo antes. Maringá foi uma das poucas cidades no mundo que, antes de completar 10 anos, teve instaurado o seu bispado, a sua diocese. Isso é importante destacar. E o Dom Jaime chega, existia uma catedral de madeira, e ele percebe que precisava demonstrar a força, não só para os seus diocesanos, como ele chamava, mas também para os maringaenses de modo geral, né? E aí ele sugere, então, olha, contrata um arquiteto chamado José Augusto Bellucci. O Bellucci já havia desenvolvido alguns projetos na cidade, dentre eles do Grande Hotel Maringá, hoje Hotel Bandeirantes, fechado ali do lado da prefeitura. E aí ele fala para o Bellucci: gostaria de construir uma catedral que parecesse um foguete. Quando o Dom Jaime apresenta o projeto para a comunidade local, todo mundo taxa ele de louco, porque Maringá tinha construções de no máximo 4 andares. Ele chega e fala: vamos construir um prédio de 124 andares no formato de um foguete. Então todo mundo taxou ele de louco, mas o Dom Jaime deu uma tacada ali que tem um pouco de fé, mas também tem muito de sorte. Até aquele período, basicamente, não Maringá, mas a região de modo geral, a agricultura estava muito amparada na monocultura do café. E o café ele sofre muito com as geadas, né? O Maringá e a região havia sido impactada bastante com as geadas de 1952 e 1955, naquele momento, né? Depois você vai ter as de 75, que é a geada negra e tal. E o Dom Jaime mata no peito e fala assim: olha, se vocês me ajudarem a construir a catedral, doando cimento, pedra, donativos, o que vocês puderem, eu garanto 5 anos sem geada. Isso era 58. Voltou a gear no finzinho ali de 60, no meio de 62. Então, praticamente a promessa dele foi cumprida. E a catedral leva 14 anos para ser construída. Ela é finalizada, a sua estrutura bruta, em outubro de 1972. Ela começa em 58 com o lançamento da pedra fundamental. Em outubro de 72, ela tem uma missa inaugural. Ainda vai levar mais um tempinho para a instalação de vitrais, as obras de arte e tudo mais. Mas a gente considera a conclusão dela ali, pelo menos a parte bruta, 1972. E tem umas fotos delas antigas também, que tem uma foto com um cara na cruz lá, em pezão lá de boa, né? Tem. Esse cara se chama João Corredato, ele era o mestre de obra, um dos mestres de obra da catedral. O apelido dele era Barba Rala, ele morava em Sarandi e disse que foi um cara bastante corajoso ali, porque tinha uma escadinha por trás ali da cruz, ele vai até o topo. Quem fez esse registro icônico foi o Kenjo Ueta, e o seu Kenjo contou para mim como é que foi. Ele disse que ele subiu, ele falou: você sobe lá, porque estava muito distante, ele não ia enxergar para onde que ele vai olhar, onde está a câmera, né? E o Kenji falou: eu vou balançar uma toalhinha assim, você vai me achar e você olha, eu vou bater várias fotos. E aí eu tenho a foto no Maringá Histórica original, que ela está mais distante.
E o Kenji, por meio de um equipamento de aproximação que se tinha, ele ia fazendo várias fotos da foto e aproximando. Né? Aí ele conseguiu chegar naquele resultado. É que hoje você pega uma câmera, você consegue pegar lá, você né? Você faz uma parte de aproximação analógica, depois você vai para o digital, né? Mas naquela época não, né? Tinha, uma coisa absurda o que ele fez. Não, inovou e é uma referência na parte de fotografia em Maringá, não né? tenha dúvidas. região, né? O Kenji, ele não é o primeiro fotógrafo de Maringá. Nós tivemos alguns antes dele que já foram mapeados. Mas, sem dúvidas, ele é o fotógrafo que mais registros fez do desenvolvimento da cidade, pelo menos até agora. Pode ser que daqui 60, 70 anos a gente tenha outros fotógrafos fazendo esse trabalho. O que eu acho pouco provável, porque o Kenji registrava o cotidiano. Ele passava numa avenida, tirava foto. De repente, cortaram essa árvore, tirava foto. Aqui já não tem mais, tirava foto. Hoje a gente não tem o fotógrafo do cotidiano. Talvez o fato da tecnologia ter facilitado demais, o cotidiano passou a ser o comum. Né? Então, para que eu vou fotografar isso aqui? Não vai fazer sentido nenhum. Mas faz. A gente sempre... o maringaense é bem saudosista? Como que é assim, o maringaense? Quando eu comecei o Maringá Histórica, a gente está falando de 2006 para 2007, muita gente dizia, ninguém gosta de história, ninguém quer saber. Segunda coisa que falavam, Maringá não tem história, é uma cidade muito jovem. Né? E quando a gente começou a desenvolver as pesquisas, a divulgar essas pesquisas, e a receptividade provou justamente o contrário. Sim, o maringaense gosta de informação cultural, educacional, gosta de história e é muito saudosista. Não por menos, você tem diversos grupos de Facebook, amigos da Vila Morangueira, amigos de Maringá, amigos de não sei o quê. E você entra lá, cara, todo dia tem foto, alguém compartilhando alguma foto. Você lembra do fulano, do ciclano, do Beltrano? Aí começa. E no Maringá Histórico isso aconteceu muito. Assim. Eu me lembro uma foto que eu achei bastante interessante. Assim, era um grupo musical de jovens de 13, 14, 15 anos, chamava, acho que 75% ou 25%. Não me lembro agora, perdão, são muitos conteúdos, não me lembro. Mas aí a gente postou, nós não tínhamos o nome destes personagens, dessas imagens, e rapidamente, por meio dos comentários, todos eles se encontraram. Que massa. Nossa, não acredito que você ainda está vivo, fulano de tal já faleceu e tal. Mas esse é o bacana do Maringá Histórica. É juntar, lembrar as histórias que estão aí. Mais do que isso, né? A gente criar uma sinergia para estabelecer conexões perdidas. Né? Porque no Maringá Histórica a gente trabalha muito com aquilo que a gente chama de museologia social, que é ultrapassar as fronteiras que as paredes físicas podem estabelecer em um museu, em um arquivo, em um centro de memória. E por meio disso, provocar você para que você conte as suas memórias. Então é muito comum, às vezes, a gente postar algo e alguém comentar assim, olha, eu reconheci meu pai nessa foto. Inclusive aconteceu essa semana, a gente postou uma foto, a gente tem algumas séries lá, série Quem Onde, né? E era uma foto de um pessoal na década de 1980, parecia que eles estavam fazendo rifa ou algo do gênero no Maringá Clube. E alguém comentou lá, olha, meu pai tá de boné ali. E, cara, isso é valiosíssimo, porque você vai reconhecendo e podendo indexar essas imagens, que aí sim elas passam a ter um valor muito mais significativo. Porque uma foto sem informação, às vezes é uma paisagem. Né? Agora, uma foto com informação, ela pode ajudar a gente a interpretar acontecimentos do passado. Que massa. E falando um pouco dessa conexão perdida aí, na parte política. Agora você está com um projeto novo também nisso aí, né? Que pode ser uma opção muito boa para Maringá aí para ter esse elo novamente nessa parte política. Conta um pouquinho desse projeto novo que você está. Ricardo, é o seguinte, eu tenho recebido convites de partidos desde 2016 para entrar na vida política partidária. Como eu disse, político todos somos, mas para dar esse passo para a vida política partidária. Em 2017, quando o prefeito Ulisses Maia tomou posse, começou a sua gestão,
Ele me convidou para ser secretário de Cultura, mas naquele momento eu achei que eu não deveria ir porque eu estava com muitas atividades profissionais, não tinha condição, eu não podia abrir mão, porque muitas pessoas dependiam daquela conjuntura que eu tinha assumido naquele momento. Chegamos em 2018, o prefeito novamente me fez o convite. Olha, Miguel, preciso que você venha. Nós estamos enfrentando um momento bastante desafiador na cultura e talvez você vai poder nos ajudar nesse momento. Eu já vinha participando de movimentos em conselhos, em comissões relacionadas à economia criativa desde 2008. Então, eu tinha aprendido com muita gente que havia vindo antes de mim, ouvido muitas pessoas, conversado. Então, a gente tinha uma boa noção, porque a gente estava inserido no meio. Eu sou muito grato a essas pessoas que me ajudaram a abrir os olhos para as necessidades da cena artística e cultural, que eu resolvi aceitar aquele desafio, mas estabeleci uma condição. Prefeito, eu vou ficar 2 anos, porque eu preciso voltar para a iniciativa privada. Maringá Histórica estava num crescimento muito grande e eu não podia também abrir mão de entregar o conteúdo para um público que nunca teve aquele conteúdo. Então, de repente, peraí, você falou para a gente que era legal, agora você não está mais aqui com a gente. Então, eu tinha um compromisso com aquele público que nós havíamos criado. Entrei para a Secretaria de Cultura, conseguimos montar uma grande equipe, valorizamos os servidores lá dentro, os servidores públicos municipais, que são figuras determinantes para qualquer entrega de trabalho. E a gente conseguiu deixar um legado. E isso a gente pode perceber. Esse legado foi o quê? Mostrar que era possível fomentar as artes e a cultura na cidade de Maringá com recursos do município, que esse recurso voltaria para a comunidade por meio de espetáculos gratuitos, de formações gratuitas, que ajudam crianças, adolescentes, pessoas adultas, terceira idade. E, num tempo muito curto, a gente conseguiu entregar muitas ações. Implantação do sistema municipal de cultura. Claro que isso vai se desdobrar em outras etapas, mas foi um passo importante. Nós melhoramos os editais de investimento. Nós revigoramos a virada cultural da cidade de Maringá, que pela primeira vez aconteceu na Praça da Prefeitura, com dezenas de milhares de pessoas. Depois ela foi para a Praça do Aeroporto. A gente, naquela conjuntura, também implementou a Maringá Encantada, que é o principal projeto turístico. Eu coordenei esse projeto durante 3 anos, até 2020. Final de 2019, aí início de 2020. Aí depois eu saí e veio a pandemia. A Maringá Encantada 2019, nós atraímos quase 2 milhões de visitantes para a cidade de Maringá. Foi a primeira vez que Maringá viveu, sentiu o que era ser um destino turístico. Muita gente reclamou da Maringá Encantada, muito investimento e tal, e depois a gente provou por A mais B, com estudos de impacto econômico feitos pelo CODEM, que o retorno era inevitável. E era simples, era só fazer uma pergunta. Você tirou foto no túnel de luz? Pronto. A maioria das pessoas tiraram. Isso é turismo, isso é gerar economia, isso é promover ações inteligentes em prol da comunidade. E aí chegou 2020, a gente também fez uma grande obra de restauração da antiga Biblioteca Central, que se tornou o Centro de Ação Cultural. Quando eu deixei a secretaria, eu falei, prefeito, cumprimos todas as metas, estou deixando, voltando para a iniciativa privada. Todos acharam que ele está saindo para disputar para prefeito, né? Foi essa a conjuntura. E eu falei naquele momento, 2020, eu não vou disputar, estou analisando cenários, eu nunca disse sim nem não para nenhum partido, mas deixei claro que em 2020 eu não iria disputar. Chegou 2022, todos acharam que eu iria disputar também, eu falei que ainda não era a hora, e aí sim veio 2024. Eu já estava estudando esse cenário, percebi que era um momento importante. Por várias conjunturas, a gente tem quase como se fosse um pedido dos eleitores para renovação, especialmente da Câmara Municipal de Maringá, buscando qualificar mais o debate. Nós temos vereadores magníficos, mas as pessoas querem que a Câmara seja muito equacionada com a dinâmica da cidade de Maringá. Uma cidade moderna,
É uma cidade que pensa 50 anos à frente, mas que, ao mesmo tempo, precisa se preocupar com aquilo que está acontecendo agora. E, nesse momento, eu resolvi aceitar o desafio e coloquei meu nome à disposição. Não é uma decisão simples. Algumas pessoas vieram falar para mim, poxa, mas você, um empresário, vai abrir mão ali para ir para a política, tal, isso vai ficar ruim? E a minha resposta tem sido objetiva. Se as pessoas que querem trabalhar em prol da cidade, que têm um passado, que provam que elas já estão atuando em prol da cidade, elas se afastarem da política partidária, nós teremos cada vez menos pessoas qualificadas para estarem lá nessas pautas. Então a gente precisa abrir mão de algumas questões para poder estar em um novo projeto. E aí estamos numa fase de pré-campanha, temos rodado pela cidade, conversado com as pessoas, ouvindo as demandas. Eu sou uma pessoa que cresci na periferia de Maringá, na Vila Morangueira, então para mim faz muito sentido poder entender as necessidades dos bairros da cidade de Maringá. O centro, a gente sabe que ele tem um diferencial, é onde as pessoas acabam indo, mas nós temos proposto ideias pensando como é que a população também circula pelos bairros. A gente tem aqui 400 mil habitantes, uma boa parte deles poderia estar circulando entre os bairros. Como é que isso pode acontecer? Então, como a gente fez lá atrás em várias outras ações, que são mais questões entendendo a gestão pública e a eficiência inteligente do recurso público que trazem resultados. É o que a gente pensa em fazer se a gente poder ali na frente se candidatar de fato, porque é quando passa a etapa das convenções partidárias e quem sabe lá na frente se a gente conseguir atingir esse objetivo. Legal. E assim, e quais são as pautas assim, da parte que você defende para o pessoal entender também, né? Porque é uma nova estratégia, uma nova pegada sua ali, né? A primeira coisa assim é que a minha área de atuação sempre foi com a pesquisa histórica, então eu valorizo muito a história das pessoas, né? Por isso que eu falei dos bairros, porque a maioria das pessoas moram nos bairros da cidade de Maringá, nos bairros periféricos, né? A gente tem mais de 400 bairros na cidade de Maringá. Esses dias eu tive em um bairro visitando um amigo nosso, o Conjunto Itatiaia. Ele fica depois do contorno norte, bem na divisa com o Sarandi. E eu conversando com um outro pré-candidato, eu disse, olha, eu estava num conjunto assim, e a pessoa, nossa, mas não sei onde fica, né? Então, peraí, eu acho que você tem que primeiro conhecer um pouquinho do território da cidade de Maringá. Você não precisa saber chegar em todos os locais, mas entender como que a cidade está distribuída é fundamental. E eu sou maringaense, eu nasci aqui, são praticamente 40 anos vivendo aqui, metade da minha vida vivendo na Vila Morangueira, e a minha pauta tem um olhar sensível para os bairros, tem um olhar sensível para potencializar a educação. A educação de Maringá já é uma referência, mas a gente tem que discutir a educação integral, mas o que fazer neste contraturno da escola integral? A nossa defesa tem sido formação em teatro, música, dança, esporte, capoeira. Porque se a gente colocar mais conteúdo para a criança ali, mais matemática, mais português e tal, você está pressionando a criança numa etapa que ela precisa ter também de ludicidade, né? Para desenvolver outras forças, outras características, entre as pessoas, o né? próprio convívio, a sociabilidade dela. Então, uma pauta é essa, a gente potencializar a educação. Outra pauta é na área do esporte, né? A gente tem vários meus campinhos espalhados pela cidade de Maringá, mas o município ele consegue estruturar, ele monta, ele constrói, mas e ocupar, e cuidar, e dar manutenção? Então, é o momento de fazer uma parceria público-privada. De repente, ter uma empresa, quem sabe uma academia, um centro de fisioterapia, que ele possa cuidar daquele meu campinho, entregar atividades gratuitas em um determinado período, mas usar em outro período para os seus clientes também. Então, são ações, iniciativas que não exigem investimento do município, que a gente sabe que tem o interesse da iniciativa privada e que, ao mesmo tempo, vai beneficiar a comunidade. Outra ação no campo do esporte,
quantos campos de futebol suíço a gente tem espalhado pela cidade de Maringá? Vários. Poxa, será que, voltando naquele princípio de fazer a comunidade circular entre os bairros, né? Se a gente criasse um campeonato interbairros para a cidade de Maringá, começando pelo futebol feminino, masculino, juvenil, profissional, master, etc. Será que não iria funcionar? Poxa, pera lá, a gente tem uma universidade estadual que tem um curso de educação física, nós temos outras várias universidades, faculdades privadas. Dá para montar ali uma comissão de árbitros que a prefeitura vai contratar, vai disponibilizar um uniforme. De repente, o próprio comércio do bairro patrocina o uniforme para aparecer a marca. Vai ter o jogo do Jardim Alvorada com a Vila Operária. O pessoal do Alvorada vai lá para a Operária e vice-versa. E a final sendo Willie Davis. Quer dizer, para o maringaense, o cara que é amador, ele está jogando lá, pô, chegou lá na final no Willie Davis. Isso é motivo de concretização de um sonho, né? Isso não é difícil de fazer. Não é fácil, mas o que falta nesse momento, e a gente tem percebido, é ouvir as demandas da comunidade e tentar apresentar ideias que já funcionaram em outras localidades. Então essas são algumas das muitas pautas que a gente tem colocado. Uma outra que a gente deixou na mesa também, a gente tem divulgado isso no nosso Instagram, no Miguel Maringá, é que eu utilizei muitos serviços públicos e ainda utilizo do próprio município. Um dos mais importantes que para mim foram essenciais em uma fase da minha vida foi a creche Corujinha. Hoje tem outro nome e tal. Mas qual era o princípio da creche Corujinha? Você poderia buscar o seu filho depois das 6 horas. Para mim aquilo era fundamental, porque eu trabalhava, saía do trabalho, pegava ele 7, 7h30 da noite, ia para casa de ônibus, tudo certo. E se a gente tivesse uma corujinha no terminal intermodal de Maringá, que ela pudesse funcionar antes das 7 e um pouquinho depois das 6 horas, para facilitar a vida dos trabalhadores, das trabalhadoras, das pessoas. Quer dizer, a pessoa vem com o filho para o centro, deixa ela na creche Corujinha na hora que ela chegar, a hora que ela estiver voltando, ela pega o filho lá. Quer dizer, a educação no município de Maringá ela tem 25% do orçamento. É mais de 500 milhões de reais que a gente tem destinados apenas para a área da educação. Será que isso não seria funcional? Obviamente, isso tem que ser debatido, pensado várias questões de cuidado, de segurança, mas são questões importantes de serem colocadas na mesa. Porque eu usei esse serviço. Eu estive na cidade no momento que eu precisei utilizar e eu sei o quão importante é. Será que outras pessoas que estão pensando ideias utilizam os serviços do município? Então, esse é sempre um ponto que a gente tem que colocar na mesa e essas são algumas das ideias. Legal. Agora vamos a um assunto polêmico também aí. Vamos lá. E os moradores de rua? Que hoje, assim, às vezes alguns incomodam muita gente, ou eles ficam tudo ali na Fernão Dias, ali, dá aquele fluxo, até o comércio ali reclama muito. O que você consegue fazer para melhorar isso? Olha, primeiro temos que entender que o número de moradores de rua aumentou quase 1000% no Brasil nos últimos 10 anos. Né? Não é uma situação exclusivamente de Maringá. Isso tem acontecido nos grandes centros. Um segundo ponto, e sempre é um debate técnico, né? Um segundo ponto, Maringá tem sido divulgado nos 4 cantos como a melhor cidade do Brasil para se viver, para se investir, para se morar, bairro mais sustentável do mundo fica aqui. Isso atrai a atenção das pessoas que, quer queira, quer não, muitas vêm em busca de oportunidades, mas o Eldorado não consegue abraçar todo mundo. Algumas ficam pelo caminho. A gente tem, dentro da estrutura das pessoas ali em situação de rua, você tem aquelas que foram abandonadas pela família, você tem aquelas que estão ali por uma escolha e você tem aquelas que estão ali por transtornos mentais e ainda aquelas que estão ali por vício e dependência química. Então, quando a gente olha esse cenário, a gente percebe que sim, ali no meio você tem pessoas que são bandidas, pessoas que são traficantes, etc. Mas você tem pessoas que dependem da saúde pública também. Então não é apenas um caso de segurança, é um caso que deve envolver o aspecto do acolhimento, do aspecto social e do aspecto também da saúde pública.
Então, um projeto que precisa ser trabalhado de maneira integrada. E é muito difícil, porque, por exemplo, a Rua Fernão Dias, ali você tem o asilo, você tem o albergue. Vamos tirar. Eu ouvi muito esse debate. Tem que tirar o asilo e o albergue dali. Tá bom. Para onde você vai levar? Porque onde você levar o asilo e o albergue, essas pessoas vão junto. Então, vamos imaginar que tira ali da Fernão Dias e vai colocar onde? Em algum ponto distante da cidade. Essas pessoas vão ficar na cidade também. Então, por isso, existem alguns projetos importantes na cidade já de acolhimento, mas a legislação ela é muito complexa, porque você não pode ir simplesmente de maneira à revelia da pessoa, tirá-la da rua. A lei não permite isso, né? O gestor público ele fica numa situação bastante delicada ali. Agora, o que eu acredito que deveria acontecer é justamente isso. Uma ação constante de acompanhamento. Então, beleza, nós temos ali os moradores de rua, as pessoas em situação de rua, ok. Todo dia o pessoal da Secretaria X, da Secretaria Y, da Guarda X, da Polícia Y, vai lá para abordar eles. Fazer uma chamada. Seu nome, tá? Continua aqui? Beleza, tá bom, vamos ficar aqui. Até para saber que eles estão sendo vigiados eles estão ali, né? Não sei se o termo é esse, mas eles estão ali sendo acompanhados. Só para lembrar que se você quiser um atendimento especial, você tem problema com drogas, olha, tem uma instituição X, tem uma instituição Y, o município está aqui à sua disposição, a gente vai ficar aqui à disposição de vocês. No outro dia, de novo, no outro dia, de novo. Isso mostra que essas pessoas estão sendo assistidas e a decisão vai ser delas. Mas talvez, num momento constante de presença, elas se sintam ou inibidas de estar nessa situação e vão, deixa eu experimentar o outro lado para ver se de repente vale a pena. Legal. Ou talvez elas não queiram mais ficar na cidade. E veja, não feriu elas, não feriu o princípio, não ultrapassou o limite da lei, mas seguiu acompanhando diariamente. E isso a gente não tem visto por N razões, dificuldade de equipe, infraestrutura, etc. E não é uma crítica a essa ou aquela gestão, sempre foi assim, né, há muito tempo. Mas como aumentou o número, e não é em Maringá, no Brasil como um todo, talvez essa fosse uma sugestão de uma presença permanente de diversas secretarias, de diversas instituições que pudessem cobrir essas frentes que eu comentei, porque é uma situação muito mais de saúde pública do que de segurança, embora também seja importante a presença deles. E a parte do microempreendedor? Assim, o que um vereador consegue ajudar o microempreendedor? Que consegue somar? Porque às vezes a pessoa é um vendedor de bombom, às vezes é um cara que está começando, ou uma empresa que já é grande, ou quer passar por um patamar maior, porque hoje tem muitas dificuldades com bancos, os juros são muito altos. O que um vereador consegue ajudar um microempreendedor ou um empreendedor a crescer? Existem vários caminhos. Primeiro, a gente sabe que existe o Sebrae, que ajuda de maneira determinante as MPS, as micro e pequenas empresas, com formações, as MEIs, com capacitação, etc. Sabemos também que a Associação Comercial também cumpre esse papel na cidade de Maringá. Inclusive, dentro da Associação Comercial, existe um órgão que chama uma garantidora de crédito que ajuda a reduzir créditos e taxas de juros para você conseguir linhas especiais. Mas vou dar um exemplo clássico. Durante o período da pandemia, por força de uma lei, então o legislativo junto com o executivo, a Câmara junto com a prefeitura, autorizou que a prefeitura ajudasse aos microempreendedores, aos microempresários a terem acesso a crédito para sobreviverem durante a pandemia com taxa zero. A prefeitura que pagava a taxa, a prefeitura que pagava ali o financiamento, essa taxa de juros do financiamento. Mas o empreendedor pagava a parcela que correspondia à taxa zero. Quer dizer, aquilo salvou muita gente. Sim. E ela fez isso por meio da garantidora de crédito que está vinculada à associação comercial. Mas eu dei apenas um exemplo para dizer que é possível fazer e é possível fazer muito. A principal prerrogativa para isso é circular, aí volta no nosso princípio também, pelos bairros, para ouvir as demandas
dos pequenos comerciantes. Eu tive hoje na Vila Morangueira conversando com proprietários de pequenas lojas de materiais de construção, pequenos armarinhos que ainda existem, né? Vendendo roupas, vendendo brinquedos. E ouvindo, e aí, como é que tá? Tive num armarinho lá, a loja Moça Bonita. E ela explicou isso para mim, a gente está aqui há 35 anos. E aí eu falei para ela, e você ainda usa a fichinha de marcar, né? Ela levantou, sim, ainda uso. Ah, mas tem cartão? Tem cartão, tem Pix, tem tudo. Mas as pessoas ainda gostam de marcar pela relação de confiança, a gente aceita. Então, são dinâmicas diferentes nas diferentes localidades da cidade de Maringá. Como é que você vai tomar uma decisão de uma lei que vai impactar todos os pequenos comerciantes aqui na Avenida Serra Azul, estando no centro da cidade, sem ouvir o bairro, sem ouvir as demandas locais? Então a gente precisa entender. E de maneira prática, eu tenho levantado uma pauta bastante curiosa, mas interessante. Lá em 2017, o cachorro-quente foi qualificado como lanche típico da cidade. Não entrou como prato típico, porque houve um debate e tal, mas virou lanche típico. Quantos carrinhos de cachorro-quente a gente tem hoje em Maringá? Mais de 100. Lá atrás, a lei do carrinho do cachorro-quente, ela beneficiava pessoas aposentadas, que era uma forma de complementar a renda. Então, o cara é aposentado, o senhorzinho ia lá, fazia o pedido, liberava uma licença, ele colocava um carrinho na rua e tal. Esses aposentados foram morrendo, esses carrinhos foram sendo transmitidos para outras gerações ou sendo vendidos para terceiros, e aquele princípio do carrinho, naquela época, ele se perdeu. Ou seja, tem uma nova dinâmica hoje de mercado. Será que a gente não tem que revisitar esses carrinhos, ajudar eles, potencializando? Como? Vamos fazer um festival do cachorro-quente de Maringá. Poxa, vamos pegar os carrinhos de cachorro-quente. Qual que é o seu cachorrão mais especial aí que vai entrar no cardápio? A prefeitura divulga isso na cidade como um todo. Depois, no final de um período, vamos agora para a grande entrega do resultado, que a população escolheu o melhor carrinho de cachorro-quente. Mas girar, né? Faz o pessoal. Você vai fazer o cara sair da Vila Morangueira para ir para Operário, o cara sai daqui e vai para lá. Ah, mas vai comer só cachorro-quente? Cara, isso é inteligência, isso é economia criativa, isso é a gente rodar a engrenagem da máquina que já está à nossa disposição. Então, são vários os caminhos, aqui a gente deu algumas possibilidades, mas para fazer isso, primeiro, tem que ter formação, conhecer um pouco de história, ter vivenciado o outro lado como executivo durante um período razoável e rodar a cidade de Maringá, né? Tem que conhecer da cidade, senão fica muito difícil porque você vai falar para um público muito específico. E quando você é eleito para ajudar a trabalhar pela cidade como um todo, né? E não só para um grupo específico. Nossa, que legal. Além da história que a gente aprendeu um monte hoje aqui também, dicas importantes que pode fazer com um gestor eficaz ali na frente do... São ideias que a gente vem colhendo há praticamente 2 décadas, que nós estamos agora nessa fase de pré-campanha, ouvindo as pessoas, colhendo novas sugestões, atualizando ideias que a gente já havia tido e agora entendendo se elas têm aderência. E surgindo novas ideias, né? Isso que é bacana. Ouvir, acima de tudo, é uma forma de entregar o melhor resultado para Maringá. Show de bola, tá vendo, pessoal? Hoje, além da cultura, da história que a gente aprendeu aqui, a gente perdeu muitas dicas aí, hein? Ó, que não vão cobrar quando você entrar, hein? Vamos torcer para isso dar certo. Isso aí. A gente daí faz um podcast para cada ação dessa aí que a gente vai estar... Legal. Vai estar cumprindo aí mais para frente. Assim, a gente volta, vai rebobinar a fita aqui desse podcast aqui. Vamos rever o que aconteceu daqui 4 anos, né? Legal. É o que eu disse, né? São ideias para a gente aprimorar, mas são ideias que já foram aplicadas em outros territórios e elas frutificaram. E como eu também comentei, a gente não chegou agora nisso, né? Não é há 2, não é há 3 anos que a gente está trabalhando em prol de causas da cidade de Maringá. Nós estamos trabalhando com isso há praticamente 20 anos. Então, temos muitas pessoas boas ao nosso redor dispostas a trabalhar, a nos ajudar nesse novo projeto, né? Agora é uma fase de pré-campanha,
A gente apresenta as ideias, ouvimos e quem sabe, se vigorar, a gente vai estar por aqui. Que legal. Miguel, mas ó, agradeço você pela visita, por estar aqui participando com a gente. A gente já gravou você em vários episódios dos nossos clientes aqui também. Já é nosso amigo aí. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Você é uma pessoa muito importante aqui para a Adventure. Aqui. A gente curte muito os seus vídeos. Obrigado. Sempre fica lá ouvindo as histórias, assim, todas as gravações que a gente faz. É uma honra ter você. E como amigo aí também, amigo da Adventure. Que seja sempre bem-vindo. A hora que você quiser contar uma história legal aqui, pode vir para a Adventure. Legal, obrigado, Ricardo. É um prazer estar aqui com vocês. Como eu disse, vocês são uma referência. Quem não conhece, fica a dica, tem que visitar aqui a Adventure, porque vocês vão saber do que eu estou falando. É outro padrão. E quando inaugurar a cozinha lá, eu não sei cozinhar, a gente vai fazer um episódio especial aí para alguém me ensinar a cozinhar alguma coisa. Aí. Show de bola, já fica o convite então para mais um episódio, você vindo para cá na cozinha. É lá, isso aí. Vamos ver o que você vai aprontar. Não sei, eu só sei fazer ovo frito e olhe lá. Mas quem sabe, alguém me ensina aí, a gente vai longe. Show de bola, então a gente... Obrigado, Ricardo, foi um prazer. Valeu, pessoal. Obrigado por estar seguindo a gente aqui, acompanhando todo esse podcast. Não esquece de curtir o canal, seguir a gente aqui, porque a gente está com muita novidade, bastante coisa nova. Já deu estreando aqui logo a cozinha nossa, aqui a Cozinha Adventure também, que vai ter uma pegada diferente aqui de todo mundo. Então, conto com a sua audiência, conto com o seu carinho e até a próxima. Valeu, pessoal. Grande abraço.